da formação óssea heterotópica, como eu falei, existem mais de 200 tipos de doenças benignas já descritas na literatura que foram utilizados, né? Mas hoje acaba sendo restrita justamente a situações onde não existem tratamentos clínicos ou medicamentosos ou cirúrgicos, né? Perfeito. Eu tenho uma dúvida também. Eu queria falar com a professora Laurinha Furnari, perguntar para ela quais são os tipos de radiação, então, que são utilizados para esses tratamentos, né? Existem diferenças entre eles? Como que funciona, professora? Bom, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre os principais tipos de radiação. O Dr. Jonathan já falou que a radiação tem um efeito, e então existem diversos tipos de radiação: o alfa, beta, raio-x, raio gama, nêutrons. Na radioterapia, a gente não usa radiação alfa, só beta, que são elétrons de alta energia, raio-x, raio gama e nêutrons. No Brasil, ainda não se usa os nêutrons para radioterapia, mas essas outras três energias são bastante empregadas. Então, aqui tem um esqueminha para mostrar a capacidade de produção, de penetração da radiação. Então, os elétrons conseguem atravessar uma folha de papel, atravessam a pele, mas se tiver uma blindagem, por exemplo, de alumínio, já não conseguem atravessar. O raio-x, o raio gama, tem todas essas penetrações e também consegue penetrar a placas de alumínio, são blindadas com placas de chumbo. Isso mostra a capacidade de penetração. Por que os elétrons, a radiação beta, tem menor capacidade de penetração? Porque são partículas, e essas aqui são ondas eletromagnéticas. E essa diferença faz com que o raio-x e o raio gama sejam mais penetrantes do que os elétrons de alta energia. Mesmo que os dois tiverem a mesma energia, os betas, os elétrons penetram bem menos do que os raios X e gama. Isso acaba sendo assim, que a maior utilização da radiação beta dos elétrons é em lesões de pequena profundidade. Então, se o médico quer penetrar pouco na pele, a lesão é superficial, ele vai usar elétrons em vez de usar raio-x. Esse esquema é um esquema que mostra as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas tem muitos tipos e depende da energia. Então, onda de rádio, onda de TV, micro-onda, infravermelho, tudo isso é onda eletromagnética. Até raio-x também é onda eletromagnética. Então, qual a diferença entre um e outro? É a frequência, que estão os valores de frequência que vão aumentando, e a energia também que vai aumentando, e quanto maior for a energia da radiação, mais penetrante ela vai ser, e vai mudando de características. Por exemplo, tem essa faixa aqui, a luz visível. A luz que a gente enxerga é uma onda eletromagnética dentro que tem uma certa faixa de frequências. Se eu aumento essa frequência, eu já vou produzir raios-x. Tem raios-x e raios gamas que têm uma alta frequência, que são os raios utilizados na radioterapia. Então, minha próxima pergunta é: qual a diferença entre raio-x e raio gama? Raio-x são produzidos em máquinas. Então, eu construo uma máquina que produz raio-x. Por exemplo, as máquinas do serviço de radiologia, que tira a radiografia, são máquinas que produzem raio-x. Então, na radioterapia, também a gente tem essas máquinas, só que com uma energia muito mais alta do que a energia do radiodiagnóstico. Por quê? Porque eu quero obter um resultado diferente do que no radiodiagnóstico. No radiodiagnóstico, eu quero só observar a estrutura. Na radioterapia, eu quero destruir células. Então, eu tenho que ter uma energia maior. Mas são o mesmo tipo de máquinas e produzem raio-x. Além das máquinas que produzem raio-x, a gente também tem material radioativo. A maioria de vocês deve saber que existem materiais que são naturalmente radioativos, eles estão emitindo por si só. Então, essa radiação que é emitida é chamada radiação gama, raios gama. Então, na verdade, o raio-x e o raio gama são radiações muito parecidas, praticamente iguais. A diferença está de onde eles provêm.
o raio-x, então o raio-x e o raio-gama estão aqui juntos, porque eles fazem parte de radiação ionizante, e a diferença é que o raio-x eu produzo numa máquina, e o raio-gama vem do material radioativo. Bom, mas então, se eu quero usar na radioterapia, como é que eu faço esse material radioativo? Eu coloco esse material radioativo numa máquina, e aí eu uso a radiação do material radioativo, que é o caso dos aparelhos de cobalto, dos aparelhos de césio, de braquiterapia, de placa oftalmológica. Então, a gente tem diversas equipamentos que permitem usar a radiação gama dos materiais radioativos. Certo. Agora, então, já que tem várias máquinas, né, e vários tipos de produção, qual que é a diferença, Jonathan, entre você fazer um tratamento com braquiterapia e teleterapia? Isso, quando a gente vai dividir, né, a radioterapia quanto à sua aplicação, sua forma de você aplicar a radiação no paciente, a gente subdivide essas aplicações em teleterapia e em braquiterapia, né? Tele é um prefixo grego, né, que vem à distância, né, como telefone, telepatia. Então, tele é a distância, terapia, tratamento. Então, a teleterapia, também é chamado de radioterapia externa, é aquela forma de você aplicar a radioterapia onde a fonte emissora de radiação ela está instalada a uma distância do paciente, né? Então, nós temos como exemplo equipamentos, né, chamados bombas de cobalto, que o nome correto é telecobalterapia, que utiliza uma fonte de cobalto 60 instalada no cabeçote de um equipamento, tá? Então, vocês observam aí equipamentos de telecobalterapia, né? Então, esse é um equipamento que é, inclusive, muito parecido com os aceleradores lineares mais modernos, só que ele não é uma estrutura de produção de aceleração de elétrons, de produção artificial de raio-x. Na verdade, dentro desse cabeçote, existe uma fonte, né, que é uma pastilha de cobalto 60, que ele emite radiação gama, ali, né, da ordem de 1,25 milhões de eletronvolts, né? Então, é um radioisótopo que ele está produzindo radiação gama, e ele fica a uma distância do paciente, uma distância do centro de giro desse equipamento, em torno de 80 centímetros, em alguns equipamentos até 1 metro. Tá? Então, ou seja, a fonte emissora de radiação está a uma distância do paciente. Então, isso é um equipamento de radioterapia externa ou de teleterapia, né? Os outros equipamentos que a gente tem de teleterapia, que aí sim são os mais utilizados hoje, né, nos serviços que você tenha uma qualidade relativamente boa, né, de radioterapia, são os equipamentos hoje mais utilizados no mundo, que são os chamados aceleradores lineares. Tá? Então, esses equipamentos, aceleradores lineares, é um equipamento artificialmente, né, construído de maneira artificial, onde ele existe um tubo que ele vai acelerar elétrons, que esses elétrons acelerados eles vão se chocar com um alvo, né, geralmente um alvo de um alto peso molecular, que é de tungstênio, transformando-se aquela energia desses elétrons ali em raio-x, né? Existem equipamentos mais simples e equipamentos mais sofisticados na radioterapia, né? Existem equipamentos mais simples, onde eles apenas têm energia de raio-x, né? Como esse aqui da esquerda, e existem equipamentos mais modernos, que têm múltiplas energias de raio-x, múltiplas possibilidades de você utilizar energias de elétrons, né, para tratamento de tumores superficiais, né, como a professora Laura já comentou. E hoje, com o avanço da tecnologia, existe a sofisticação da técnica foi levando ao aparecimento de novas técnicas de teleterapia, né? Inicialmente, com o surgimento da técnica 3D, né, onde a gente utiliza como planejamento um exame de imagem, né, inicialmente a tomografia, mas que se pode ser associado também à ressonância, a PET, por exemplo, a angiografia. Então, hoje em dia, com as técnicas seccionais de exame radiológico, como a tomografia, a gente consegue identificar com mais precisão
aquele alvo onde você vai irradiar, né, exatamente o local onde tem um tumor ou das áreas de risco, assim como também a gente verificar a dosagem que está chegando naqueles órgãos que estão próximos ali, que se caso, né, você chegue doses maiores, vai levar uma toxicidade no paciente. Então, hoje acaba você tendo uma segurança maior do tratamento. E aí surgiram diversas técnicas, como a radioterapia 3D, MRT, etc. Doutor Jonathan, só interrompendo um pouquinho, tem duas perguntas aqui bem interessantes. A primeira, se a fonte de Césio-137, né, se ela ainda é utilizada ou não em radioterapia, né? E a segunda, se um desses equipamentos em plena atividade sofrer uma quebra, algum dano, o que é feito? Como se pode avaliar o que o paciente já recebeu ou não de radiação? Certo, uma pergunta muito interessante em relação a Césio-137, foi muito utilizado e despertou grande interesse no Brasil, né, pelo fato de ser aqui no Brasil onde teve o maior acidente radiológico, né, na história ali da radioterapia, que foi no acidente de Goiânia, né? E ali, na verdade, existia um equipamento de teleterapia, né, com fonte de Césio-137 no cabeçote, né? Esses equipamentos de teleterapia com fonte de Césio, eles já faz bastante tempo, eles deixaram de ser utilizados, já que o Césio ele tem uma energia muito baixa, então não é uma fonte adequada para tratamento de radioterapia externa, então eles foram substituídos pelas bombas de cobalto e hoje mais recentemente pelos aceleradores lineares. Né? O que em alguns poucos serviços do mundo ainda utiliza é o Césio-137 para bracterapia, que aí seria uma outra subdivisão da radioterapia que a gente iria comentar, tá? Porém, também hoje tem sido substituído pelas unidades de bracterapia de alta taxa de dose, com fonte de outros elementos, como, por exemplo, o irídio 192. Tá? Em relação à possibilidade de haver quebra nos equipamentos, isso pode ocorrer, principalmente a partir do momento que a gente está lidando com equipamentos mais sofisticados, né, que a gente tem uma série de circuitos, de placas, de sistemas de refrigeração do equipamento, ou seja, existe um sistema de controle muito grande para aquele equipamento funcionar, então, a partir do momento que existe algum problema ali, aquele equipamento ele pode realmente parar, porém, os equipamentos mais modernos hoje de radioterapia, existe um sistema de controle, né, um sistema de gerenciamento daquele equipamento, onde a gente sabe exatamente tudo registrado eletronicamente, aquela dosagem que foi feita naquele paciente, de maneira que, em caso você tenha algum problema, aquele paciente ele vai retomar a aplicação dele posteriormente, quando o equipamento for, né, quando conseguirem ter o conserto daquele equipamento. Né? Existem serviços, né, como no caso do nosso serviço, que ele dispõe de 2 equipamentos, onde os pacientes eles podem migrar de um equipamento para outro. Então, isso facilita, né? Muitas vezes um equipamento deu um problema e aquele paciente, naquele dia, ele vai e trata no outro equipamento que tem as mesmas características desse outro. Né? Então, a gente tem todo esse controle de segurança no serviço de radioterapia, que eu acredito que a doutora Laura vai comentar um pouquinho mais para frente. Né? E finalizando, a parte da bracterapia também já já com uma a fonte de radiação está à distância do paciente, a brac é o contrário, né? Brac é o prefixo que significa na proximidade, né? Significa ali próximo da área, ou seja, é um tratamento onde a fonte emissora de radiação ela vai ser implantada próximo à região onde vai ser irradiada. Então, existem diversas formas de bracterapia, né? Existem bracterapias que a gente chama de baixa taxa de dose, onde utiliza elementos que emitem poucas, vamos dizer, uma dose pequena no intervalo longo de tempo. Existem os equipamentos de alta taxa de dose, que são os equipamentos robotizados, como esse aí, que é uma unidade de bracterapia de alta taxa de dose, onde ele tem uma microfonte de irídio 192, que emite uma taxa de dose, ou seja, uma quantidade de radiação num curto intervalo de tempo. Né? Então, diferentemente do que a gente utilizava no passado com fontes de rádio e depois com umas fontes de Césio 137,
onde era um procedimento que o paciente, por exemplo, portador de tumor de colo uterino, ficava de 3 a 5 dias internados com aquelas fontes radioativas, hoje é um procedimento ambulatorial, né? Todo feito de maneira remota, né? Todo controlado. E aí mostrando também uma fotografia de uma outra possibilidade, que seria os implantes, né, com fonte de iodo 125, né? Existem outros elementos, como o paládio também, existem vários elementos radioativos que podem ser utilizados com implante de próstata, né? A braquiterapia de próstata. Professora Laurina, também eu queria perguntar para vocês também os exemplos de tratamento que a gente pode ter disso. Então, o professor Jonathan falou das diferenças da braquiterapia e a teleterapia. Mas e os tratamentos, o que a gente pode ter de tratamento a partir disso? Bom, como já foi dito aqui bem exaustivamente, a radioterapia vai pegar radiação e incidir no tumor. Então, o objetivo desse tratamento é destruir as células do tumor, destruir a capacidade reprodutiva delas, de modo que o tumor seja destruído. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque eu não quero destruir só o tumor, toda a outra região em volta, eu não quero. Então, como que eu vou fazer uma irradiação, que eu vou irradiar só um pedaço lá dentro e não vou irradiar em volta? Na verdade, eu vou irradiar em volta, só que eu quero que a quantidade de dose que chega nos órgãos que estão em volta do tumor seja um valor aceitável. Por quê? Porque existe vamos dizer, uma certa destruição que é reconstituída pelo organismo. Então, existem limites para todos os órgãos, até onde você pode dar radiação e você não vai destruir o órgão, e valores para você conseguir a destruição. Então, eu vou dar um exemplo aqui de qual que é a técnica que a gente faz. Então, vamos imaginar que eu tenha um paciente aqui, e eu vou irradiar ele para o campo anterior, estão vendo aqui esse campo anterior, e um campo posterior. Se eu fizer um desenho do contorno do tórax do paciente nesse lugar, aqui vai estar entrando o campo anterior e aqui vai estar entrando o campo posterior. Então, vocês podem ver que toda essa região aqui dentro da primeira linha vai ser uma região que vai receber toda ela uma certa quantidade de dose. À medida que vou indo para as linhas mais externas, eu vou diminuindo a minha dose. Então, toda esta região aqui vai ter uma dose relativamente alta. Se, em vez de fazer esse tipo de tratamento, eu fizer o seguinte, eu faço um campo anterior e 2 campos inclinados. Então, seria um anterior e 2 inclinados aqui pelas costas, que aqui no corte dá para ver bem. É um campo anterior e um campo inclinado pelas costas, outro campo inclinado pelas costas. Então, o que vai acontecer? A região que vai receber a maior radiação dentro da primeira linha é uma região bem menor e vai diminuindo. Então, por exemplo, esta região aqui vai receber muito menos dose do que essa daqui. Se eu continuar aumentando o número de campos, em vez de fazer 3, eu fizer 4, 2 campos inclinados no anterior e 2 campos inclinados no posterior, então, 2 campos inclinados pelo anterior, esse campo, né, um feixe entrando aqui, um feixe entrando aqui, um outro aqui nas costas, um outro aqui nas costas, eu vou definir mais ainda a região que eu quero tratar. Então, a radioterapia tem técnicas para fazer com que eu irradie só a região que eu pretendo irradiar e irradie muito pouco as regiões em volta. Alguma das técnicas seria o próprio tamanho de campo que eu vou usar. Então, se eu quero irradiar toda essa região aqui, eu vou usar esse campo quadrado. Mas se por acaso eu tiver uma lesão que tem esse formato, na hora que eu faço esse quadrado, eu ainda vou estar irradiando regiões aqui que eu não quero irradiar. Então,
Antigamente se fazia um bloco que tinha o formato dessa lesão e colocava esse bloco no próprio acelerador aqui em cima, de modo que o feixe que alcançava a região a ser irradiada já tinha a forma do próprio tumor. Hoje existem técnicas mais aprimoradas que são feitas, são lâminas que vão sendo deslocadas, né, durante o planejamento, enquanto é feito o planejamento, o jeito, a decisão como vai irradiar, a gente fecha essas lâminas e contorna, e obtém pode fechar mais uma vez, e obtém um contorno bem preciso da minha região que eu quero irradiar. E isso é feito com esse dispositivo que está aqui em volta, que é um dispositivo que permite fechar as lâminas muito próximas ao tumor, no formato que eu quero. Esse dispositivo se chama colimador de multilâminas. Além disso, além do colimador multilâminas, existem uma série de acessórios que vão imobilizar o paciente, porque a imobilização é muito importante, porque eu preciso conseguir reproduzir todas as vezes o mesmo posicionamento para irradiar todos sempre no mesmo local. Então, existem acessórios, eu vou dar uma série deles, mostrar aqui uma série deles. Um deles é esse plástico aqui, que está imobilizando toda essa parte do paciente. Existem imobilizadores para todos os tipos de região. Esses imobilizadores são usados para fazer irradiação de mama. Então, o braço é colocado aqui, a inclinação do corpo é sempre igual. Então, eu consigo reproduzir a posição da paciente quando eu vou irradiar uma mama, sempre do mesmo jeito, porque ela vai colocar o braço sempre do mesmo jeito. Porque se uma vez ela colocasse assim, uma vez ela colocasse assim, a mama iria deslocar de uma aplicação para outra. Então, esse dispositivo é um acessório de imobilização. Aqui tem outros que são colchonetes. Pode continuar. Colchonetes, né, que vão estabilizar. Máscaras, né, sempre que se tem um tumor de cabeça, são colocadas as máscaras, e às vezes as máscaras são curtas, às vezes são longas até aqui, e o paciente fica preso aqui dentro durante a aplicação. Aqui são apoios para a cabeça. Volta um slide, por favor, Lucas. Aqui dá para ver, olha, está vendo o apoio de cabeça aqui? Ele é colocado, aí o paciente coloca a cabeça e depois é colocada a máscara. De modo, se usa sempre o mesmo apoio, de modo que a posição do paciente vai ser sempre igual, pode continuar, vai ser sempre igual. Então, essa é mais um, tem mais um, acho. E tem um que é um colchonete, que ele é cheio de bolinhas de isopor, e aí o paciente deita nisso e depois é feito um vácuo nesse dispositivo, de modo que o colchonete se adequa certinho na forma do corpo dele. Então, cada vez que ele vai se deitar sempre do mesmo jeito, e aí a gente vai conseguir reproduzir o posicionamento. Então, vejam, existem técnicas que são técnicas para conseguir exatamente isso, que o tratamento seja bem conformacionado no tumor, na região que você quer irradiar, e técnicas de reprodutibilidade da posição do paciente, de modo que em cada aplicação o paciente vai ser colocado do mesmo modo e vai garantir que ele vai irradiar sempre a mesma região. Entendi. Laurinha, eu vi que nos slides foi passando, teve a parte da tomografia, teve a parte do acelerador linear, teve a parte de que você mostrou um planejamento. Então, assim, quais são os profissionais que estão envolvidos em toda essa cadeia do ciclo do tratamento do paciente para a radioterapia? Lucas, por gentileza, doutora Laura, tem uma pergunta aqui que é um pouco oportuna, dentro do contexto que a senhora acabou de falar. Eu gostaria de, antes de falar sobre os profissionais, que a senhora ou o doutor Jonathan fizesse algum comentário. A pergunta é a seguinte: fala-se que antigamente era-se utilizado o oxigênio ou calor para potencializar o efeito da radiação. Então, a pergunta é se essa prática ainda existe, como é que ela ocorre hoje em dia?
Eu posso dar uma comentada sobre isso, que é um assunto de radiobiologia, né? Bem, o oxigênio ele tem uma função importante na ação da radiação nos tecidos, porque ele, resumindo a história, ele age como um grande radiosensibilizante, tá? Então, a presença do oxigênio, no momento que há o dano na molécula do DNA, ele impede com que aquelas células se reparem, né? Então, evitando com que aquelas células se reparem, você vai ter mais danos, né? De maneira que o oxigênio, ele age aumentando cerca de 3 vezes, né? Mais a sensibilidade da radiação para aquelas células. E isso tem uma implicação clínica, né, a partir do momento em que a gente irradia, por exemplo, pacientes que são portadores de anemia. Muitos pacientes têm alguns tipos de neoplasias mais avançadas, como câncer de esôfago, câncer de colo uterino, câncer de cabeça e pescoço, onde esses pacientes, frequentemente, eles chegam com anemia aguda, até muitas vezes grave. Então, a gente sabe que o fato de você ter uma baixa oxigenação tecidual, ele diminui a ação da radiação ali no controle da doença. Inclusive, existem vários trabalhos mostrando isso aí, indicando, inclusive, a hemotransfusão em algumas situações, né? Em relação ao calor, é a mesma coisa, né? Inclusive, o calor é muito utilizado hoje, por exemplo, em questão da quimioterapia, né? Então, hoje existem técnicas de utilização de quimioterapias intraabdominais com calor ali, com a hipertermia, né? Então, a hipertermia aumenta o metabolismo ali e assim, por consequente, ele vai aumentar também a sensibilidade das células tanto à radiação quanto à ação da própria radioterapia, tá certo? Porém, como um meio habitual no dia a dia, a gente acaba mais utilizando realmente essa adequação, né, dos índices de hemoglobina no paciente em relação à questão do oxigênio. Ok, então a gente agora volta para a doutora Laura, né, em relação à pergunta em relação aos profissionais envolvidos. Bom, como o doutor Jonathan já falou, a radioterapia é uma atividade que exige muitos profissionais. Eu vou citar aqui só os mais importantes e que, de um modo geral, existem em todos os serviços, mas existem serviços que têm mais profissionais, algumas especialidades, por exemplo, médicos atualmente, em todos os serviços, o que são necessários? São necessários médicos radioterapeutas e médicos anestesistas. Os médicos radioterapeutas são os que vão fazer o planejamento, eles vão acompanhar, eles vão a partir das imagens do paciente, da localização do tumor do paciente, eles vão fazer uma prescrição, vão definir qual região vai ser irradiada. Então, o trabalho do médico, o radioterapeuta, é fundamental. Ele vai definir que região vai irradiar, através de contornos que ele vai fazer nas imagens que estão no computador, no sistema de planejamento. E ele vai definir qual é a dose, qual é o fracionamento, quantas aplicações, e tudo isso. E depois o físico vai fazer o cálculo, e aí o médico vai realmente aprovar. Não, eu concordo, eu aceito que tal região receba tanto e tal outra região que não é tumor receba tanto. Isso é um médico que vai definir através do trabalho que ele faz. E também existem os médicos, por exemplo, os anestesistas. Quando que eles são necessários? Eles são necessários quando se tratam de casos, principalmente de crianças, que não conseguem ficar imóveis, que são pequenas, e precisam fazer um tratamento, e têm que ser anestesiadas para fazer o tratamento. Então, esse tipo de especialidade é uma especialidade necessária. Existem, por exemplo, serviços que têm neurologistas, dependendo da quantidade de tumores neurológicos que são tratados, existem os que são especialistas em cabeça e pescoço. Então, existem médicos que vão assessorar o radioterapeuta
na avaliação, na decisão do tratamento. Outro profissional importante é o físico. O físico tem muitas atividades, né? A principal delas é fazer o planejamento. Então, o médico define a região que ele quer irradiar, e o físico vai dizer, bom, para irradiar essa região, eu preciso entrar com 4 campos, não, preciso entrar com 10 campos, por tal ângulo, por tal coisa, e ele tem um sistema de planejamento que vai permitir ele fazer esse cálculo, e ele vai fazer o cálculo de tudo isso e vai apresentar ao médico, olha, o que nós conseguimos fazer de tratamento é esse aqui. E aí o médico vai aprovar ou não. Então, o físico é fundamental nessa parte do planejamento. Tem uma outra parte que também o físico é importante, que é na parte de dosimetria. Ele vai fazer verificação quanta dose que os pacientes recebem, quanta dose a máquina está produzindo, qual é a radiação, tipo de radiação, ele vai fazer verificação de tudo isso. E também tem a parte de proteção radiológica, que também é do físico, e os títulos que o físico precisa ter para trabalhar em radioterapia são: ele precisa ser especialista em radioterapia pela Associação Brasileira de Física Médica, e ele precisa ter o título da SENEM de supervisor de radioproteção. Essas são as coisas obrigatórias. O médico também tem que ter o título de especialista de radioterapia para poder trabalhar no serviço. Bom, um outro profissional que é importante são os técnicos, que podem ser ou técnicos de radiologia ou tecnólogos. Então, o trabalho deles é fazer a administração da dose ao paciente e controle, porque tem toda uma parte que é feita antes do tratamento, que é uma verificação da posição do paciente, às vezes através de imagens. Então, toda essa parte é o técnico que faz, e sempre que há problemas, dúvidas, eles chamam os profissionais, os médicos ou os físicos. E, por exemplo, existe uma prática que no primeiro dia de tratamento tem que comparecer um físico, um médico e um técnico para que tudo seja verificado e seja conferido que realmente foi tudo bem, corretamente estabelecido, né? Colocado. Bom, atualmente está surgindo no Brasil um grupo novo de profissionais. Nos outros países isso não é tão recente, isso já tem bastante tempo, que são os dosimetristas, que podem ser tecnólogos ou biomédicos e precisam fazer um curso específico, e eles se especializam em planejamento e em atender dificuldades ou dúvidas de radiação na máquina. Então, o técnico chama e a dosimetrista vai lá resolver se há um problema de posicionamento, se há um problema de dispositivo, ou seja o que for. Então, essa é uma classe nova que vem, de certo modo, contribuir para o trabalho do físico. Também tem os enfermeiros, que vão atender os pacientes, atendem tanto na máquina como na parte de, por exemplo, de simulação, que às vezes precisa de contrastes ou coisa assim, são todos sempre os enfermeiros que fazem essa parte. Às vezes tem tratamentos com anestesia também, os enfermeiros estão colaborando, né? E tem os assistentes sociais, né? Que vão ver qual é a condição social do paciente, vão encaminhar, vão providenciar a questão de plano de convênio, vão orientar, e também existe toda uma orientação que é dada ao paciente antes de começar o tratamento, depois do tratamento, que são esses profissionais que são encarregados de fazer, né? Certo, professora Laura, eu também queria que a senhora complementasse, né? Como a senhora mostrou, vocês mostraram ao longo do tempo, então são muitas técnicas de tratamento, com equipamentos variados, tipos de radiações diferentes, para finalidades diferentes, né? E como que a gente faz para garantir que aquela dose que o médico prescreveu realmente está chegando no paciente, que aquilo que
o físico planejou também, o centro de planejamento também está chegando ali no paciente, né? O que é feito? Existe algum controle de qualidade? E só para complementar, por gentileza, como foi também uma pergunta do chat, foi exatamente uma pergunta nesse contexto, perguntando se, quando o equipamento desajusta, né, como é que se procede na técnica de radioterapia. Bom, em relação a controle de qualidade, existe o controle de qualidade de tudo que é utilizado e de tudo que é feito no serviço. Então, existe o controle de qualidade das máquinas, dos equipamentos. Né? Por quê? Porque a gente precisa garantir diversas coisas. A gente precisa garantir que o planejamento está feito corretamente, né? Quer dizer, o que foi programado, o planejamento é uma programação, né? Se a programação foi feita adequadamente, depois se ela foi administrada corretamente, se ela foi administrada corretamente, tanto em termos de posição como de dose, e se as máquinas estão correspondendo ao que a gente quer que elas façam. Então, existem diversos aspectos do controle de qualidade. Um deles é o controle de qualidade das máquinas. Então, todas as máquinas que são usadas no tratamento de radioterapia são submetidos a controle de qualidade. Então, são os aceleradores, os simuladores, os tomógrafos, os aparelhos de braquiterapia, e esses controles, para tudo, é assim, eles têm uma certa periodicidade estabelecida. Para cada máquina, existem testes diários, semanais, mensais, semestrais, anuais. Como que se define a frequência? Se define a frequência com alguns critérios. Um deles é a gravidade, se por acaso acontecer algum problema. Então, por exemplo, a dose. Se a dose for errada, é uma consequência muito grave. Então, o controle de dose na máquina é feito todos os dias, é um controle diário. Então, existem outras coisas, o quanto que a máquina vira, qual a velocidade da máquina virar. A probabilidade dela mudar é pequena, e se ela, por acaso, não virar corretamente, o dano não é muito grande, porque dá para perceber. Então, ele é um teste anual. Então, cada máquina, cada sistema tem seus controles que tem uma frequência diferente, que garante que eles vão estar funcionando adequadamente. E, por exemplo, além das máquinas, existem dispositivos. Por exemplo, aquele que eu falei, o multileaf, ou então um detetor de imagem que chama EPID, ou então um medidor de radiação, ou um filtro em cunha. Esses são alguns exemplos de dispositivos usados que também têm seus controles de qualidade periódicos, e tem uma certa periodicidade estabelecida. Além disso, existe o controle dos procedimentos. Então, por exemplo, no primeiro dia de tratamento existe um checklist, uma lista que tem que ser verificada. O nome do paciente, a origem, a região que ele vai tratar, como vai ser o tipo de tratamento, qual o nome da máquina. Então, uma lista que é verificada no primeiro dia, para que se garanta que aquilo que o paciente vai ser atendido corretamente. Existe um outro procedimento que é como fazer as imagens antes do tratamento do paciente. Então, existe um protocolo que tem que ser seguido para fazer as imagens. Existem tratamentos que, se houver algum erro na dose do paciente, é uma coisa muito grave. Então, se faz uma simulação, se irradia um objeto que, como se fosse um paciente, se mede a quantidade de radiação, verifica que está certo, aí depois o paciente vai receber esse tratamento. Então, existem muitos controles, de modo que se garanta, quer dizer, a preocupação é que se garanta que tudo está sendo feito adequadamente, que o paciente vai receber a dose dele de uma forma precisa. Mais alguma pergunta?
Lucas? Alguma pergunta? No chat? No chat? Não vou É, continuar. no chat tem alguma coisa? É o seguinte, no chat tem duas perguntas. Uma relacionada ao doutor Jonathan, talvez, em relação a como é feita a escolha do tipo de radiação. Né? Então, assim, existem diversos tipos de radiação. Qual o critério que é utilizado para se definir o tipo da radiação? E depois a outra pergunta, que pode também ser colocada no final, quais são novas tecnologias que estão aparecendo? Em relação a tipo de radiação, a gente tem que diferenciar tipo de radiação e a tecnologia envolvida nele, né? Quando a gente fala em tipo de radiação, quais são os que a gente mais utiliza hoje no dia a dia, por exemplo, no acelerador linear? A gente tem raio-x, né, de alta energia, e a gente tem a radiação com elétrons, né? Então, a gente vai utilizar uma ou outra dependendo da profundidade que você vai irradiar. Se você precisar tratar lesões superficiais, como sendo os tumores de pele, a utilização de elétrons, e quando você vai utilizar para tumores mais profundos, a gente vai utilizar os fótons de raio-x de alta energia, né? Do ponto de vista de combinações de tratamento de radioterapia, que a gente pode ser uma pergunta também, quando que a gente vai utilizar tela e quando vai utilizar braquiterapia, isso aí realmente são protocolos clínicos, né, baseado em definições científicas que vão determinar qual aquele melhor conduta para determinados pacientes, né? Existem pacientes que têm situações onde ele pode ser tratado com mais de uma possibilidade de tratamento com resultados clínicos muito parecidos, né? E a gente fala muito, por exemplo, nos tumores de próstata inicial, onde não existe uma definição qual seria o melhor tratamento, né? Entre eles a cirurgia, o tratamento muitas vezes até a expectação ativa, né, que a gente chama, ou o tratamento com a radioterapia através da braquiterapia ou a radioterapia externa de alta tecnologia, né? Então, isso vai depender muito também da experiência do serviço, né, com a modalidade de tratamento que se está em uso, né? Então, assim, claro, isso é definido pelo médico, né, baseado em protocolos da instituição, a indicação de qual tipo de máquina, de tecnologia que você vai utilizar dentro daquelas que tem disponível no seu serviço. Apareceu uma pergunta bem interessante que completa também a necessidade do seu comentário, doutor Jonathan. Em relação à expressão irradiação de corpo inteiro. Isso existe? Quando isso é feito? A radioterapia de corpo inteiro é uma modalidade de tratamento, inclusive que a gente tem uma experiência muito grande aqui no Hospital Português, já que somos referência nessa modalidade de tratamento aqui na região, e é muito utilizado no preparativo de pacientes portadores de doenças hematológicas que vão ser submetidos a transplante de medula óssea. Tá? Então, o TBI, que a gente chama, né, que é o Total Body Radiation, irradiação de corpo total, a gente utiliza justamente para preparar o organismo de um paciente, por exemplo, com a leucemia, a partir do momento que a radiação do corpo inteiro vai eliminar aquelas células leucêmicas doentes, né? Ele vai eliminar aquela medula óssea, que é onde se originou realmente o processo leucêmico. Então, a gente vai condicionar o paciente para que, posteriormente, né, aquela medula ele zere, assim como as células circulantes, e ele receba a nova medula de uma maneira mais adequada, tá? Então, o TBI, ou irradiação de corpo inteiro, a gente utiliza como um condicionamento, como um tratamento prévio aos pacientes que serão submetidos a transplante de medula óssea, que pode ser ou não associado à quimioterapia também. E, Jonathan, aproveitando o gancho, quando o paciente é irradiado, há a queda de cabelo, e se ele é irradiado, ele sai emitindo radiação na radioterapia? Como é que é esse mito e verdade aí? Isso aí, a gente trabalha na área de radioterapia, né, como existem muitos questionamentos, e existe aquela questão dos mitos e verdades, né? E como existe uma confusão muito grande por algumas pessoas relacionados à modalidade de tratamento, por exemplo, quimioterapia e radioterapia, e eles associam tratamentos oncológicos como a queda de cabelo, né,
que acaba sendo mais comum no tratamento sistêmico com a quimioterapia, a depender da droga que foi utilizado. Na radioterapia, por ser um tratamento loco-regional, a queda de cabelo vai haver caso você tenha uma dose de radiação alta num bulbo capilar na região da cabeça, do cabelo ali, tá? Então, por exemplo, se você for tratar um paciente onde você vai irradiar outra região, uma região pélvica, uma mama, uma outra área que não vai ter a irradiação direta na região do couro cabeludo, ele não vai ter a queda de cabelo, né? Porém, os pacientes são submetidos à radioterapia de crânio, né? A depender da dose que vai chegar ali no bulbo capilar, ele pode ter ou nenhuma queda, a depender da dose, a depender da própria condição do paciente, né? Ele pode ter uma queda de cabelo parcial e posteriormente aquilo ali voltar, ou até mesmo em doses maiores, uma queda definitiva, né? Hoje em dia, como as técnicas de tratamentos utilizam múltiplos campos, inclusive técnicas de arcoterapia, com técnicas de modulação do feixe através de técnicas rotatórias, então acaba distribuindo a dose mais concentrada no tumor e cada vez menor na entrada do feixe na região do couro cabeludo, né? Mas, claro, cada caso é um caso, ele precisa ser individualizado, e o médico, numa situação onde que vai haver irradiação da região de crânio, ele vai indicar, né, a possibilidade ou não de haver esse efeito no paciente. Tá? Em relação a outro questionamento também, que acaba sendo um mito ou uma verdade, né? O paciente que tratou com radioterapia, ele emite radiação, é muito comum no consultório de radioterapia, o paciente disse, doutor, olha, eu tenho uma pessoa, tem minha filha que está grávida em casa, ou eu posso pegar um recém-nascido na mão, eu não vou estar emitindo radiação naquela pessoa ali, que durante aquele meu processo que eu estou fazendo radioterapia no dia a dia. Na verdade, a radioterapia externa, por ser um procedimento onde a gente utiliza a irradiação, né, ou seja, o elemento, né, a fonte emissora de radiação está distante do paciente, então ele vai receber naquele momento, onde ele está na sala de tratamento, uma irradiação. Porém, a partir do momento que o equipamento é desligado ou que a fonte deixou de ser exposta àquela área, aquele paciente não vai estar mais emitindo radiação. E eu sempre exemplifico muito aos alunos, é como se você estivesse numa sala com a lâmpada ligada e, de repente, você desligou aquela lâmpada ali. Então, você não tem mais luz, não tem mais radiação. Aquele paciente não vai estar emitindo nenhuma luz, né? O que se fica no paciente, aí sim, são os efeitos biológicos daquela radiação. Tá? Então, é como se também a pessoa botasse a mão no fogo ali, né? Então, você tirou imediatamente ali, você não vai ter mais fogo na mão, mas você vai ter aquele dano, aquela queimadura relacionada ao aspecto de uma queimadura por fogo, né? Então, ficar tranquilo que o paciente que trata com radioterapia, né, sobretudo radioterapia externa, ele não emite radiação. Agora, existem situações onde o paciente ele é implantado fontes radioativas, né, como eu mostrei no slide anterior, por exemplo, uma bracterapia, onde você vai estar implantando fontes no interior da próstata do paciente. Mas aí existe uma característica de, nesses casos de implantes permanentes, a gente utiliza geralmente fonte de baixa energia, ou seja, acaba que a dose de radiação ele fica bastante concentrado ali na área onde está realmente, onde foi implantado, como, por exemplo, uma próstata, e são fontes de uma meia-vida geralmente muito curta, né? Ou seja, passa-se um tempo, aquela fonte vai perdendo atividade até ela se tornar praticamente inócua com o tempo, né? Então, ficar tranquilo também que o paciente que faz radioterapia no dia a dia, radioterapia externa, ele não vai estar emitindo radiação. Muito bem, parece que não temos mais perguntas no chat, então acho que estamos chegando ao final. Professor Jonathan, doutora Laura, quer fazer alguma palavra, alguma fala final? Bom, eu tenho que só agradecer. Espero que o objetivo desse webinar, que é divulgar para as pessoas o que é a radioterapia, que tenha sido uma palestra que tenha tranquilizado as pessoas e tenha aumentado a confiança que é uma técnica, um procedimento muito seguro
e muito cuidado. Então, eu espero que esse objetivo de alcançar essas pessoas tenha sido alcançado. Eu queria também agradecer o convite, né, e por objetivo desse webinar ser na divulgação do museu, né, convidar todos aqui em Recife, ou os de fora também, que conheça lá o Museu da Radiação, lá junto ao Departamento de Energia Nuclear, né, e como a professora Laura falou, hoje em dia a gente tem que desmistificar um pouco da radioterapia, né, que nos anos 80 e 90 ali teve todo aquele mito relacionado aos acidentes que teve, mas hoje em dia, realmente, com o avanço da tecnologia, e a cada 5 anos parece que dobra a quantidade de informação que a gente tem de novas tecnologias em radioterapia, e principalmente a segurança. A gente tem hoje um tratamento que, a cada dia mais, a quantidade de pessoas curadas, né, de câncer com essa técnica de tratamento, e o principal, que hoje a gente define muito, que a gente estuda bastante, é a questão da qualidade de vida, né? Hoje a gente tem que, além de realmente levar ao controle da doença, mas como as pessoas estão sobrevivendo mais tempo, eles precisam sobreviver, mas com qualidade de vida, sem toxicidades, que vá comprometer o dia a dia dessas pessoas. Eu queria agradecer mais uma vez e boa tarde a todos. É só para complementar, agradecer e divulgar que aqui os estudantes de física que quiserem fazer residência em física médica da radioterapia, aqui no Hospital Português, em parceria com o Departamento de Energia Nuclear, a gente tem uma vaga para residente em física da radioterapia, duração de 2 anos e prova anual. Então, assim, é uma formação que eu acho muito interessante. Quem quiser vir conhecer aqui o Hospital Português, ver os equipamentos que a gente tem, as técnicas que a gente tem, é de muito bom. Vai ser muito bem recebido aqui no hospital. Obrigado. Que ótimo, pessoal. Fala, Karen. Exatamente, faço queria só agradecer pela oportunidade, acho que bacana a gente ter essa oportunidade de estar trazendo um pouco do que é a radioterapia, né, deixando isso mais próximo das pessoas, tornando isso mais próximo às aplicações, né, mais visível, mais palpável. Né? E faço as palavras do Lucas Asmin também, divulgar, né, para os estudantes que a gente tem essa possibilidade aqui no hospital, concurso, né? E é isso. Muito obrigada. E parabéns aos palestrantes, parabéns à Laurinha, ao Jonathan, professor Irã também, pela produção. Né? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer, em especial, a professora Helen, né, que foi a criadora desse webinar, né, e que nos convidou e que participou junto conosco de toda a organização. Então, vamos agora aguardar os próximos, tá? Então, boa tarde para todos, que a gente possa retornar. Estamos em casa, né, dessa vez, mas que a gente possa voltar às nossas atividades. Eu sei que alguns estão no trabalho, possam voltar às suas atividades em paz. Boa tarde para todos. Até logo. Boa tarde. Excelente. Foi excelente, não foi? Foi excelente. Achei, vou passar uma mensagem aqui para todos. Ainda apareceu o seu rosto.